depois do empate por 0-0 na Arena MRV no último sabadão. Agora o Galo vai precisar encarar o Juventude e vencer o Juventude fora de casa no Alfredo Jaconi, lá em Caxias do Sul, jogo às 7h30 da noite. O Atlético já venceu o Juventude lá no sul do país e se classificou na Copa do Brasil de 2016. Agora quer repetir a dose. Não é isso, o repórter Cláudio Rezende, que nos conta também a provável escalação de Eduardo Domingues para logo mais. Seja bem-vindo ao Tiro de Meta, Cláudio. Bom dia. Muito bom dia a você também, a todos do Tiro de Meta. É hoje o Galão da Massa contra o Juventude, estádio Alfredo Jaconi, aqui na Serra Gaúcha, com expectativa de um bom público, mas não totalmente lotado o estádio Alfredo Jaconi. É uma expectativa aí por parte da diretoria do Juventude, na casa dos 10 mil torcedores, o estádio que tem capacidade para 18 mil. O técnico Barba Domingues, ele trouxe para cá 25 jogadores e a novidade é o Cissé, que não pôde jogar o jogo de ida no sábado em Belo Horizonte porque estava suspenso na Copa do Brasil. Mais uma vez ficou fora o zagueiro Ivan Roman, que inclusive há uma possibilidade de um empréstimo dele, jogador que vem tendo poucas chances aqui no Galo. Vamos trazer aí um provável Atlético para encarar o Juventude. E qual será a postura do Galo? O Galo, que deve ter Everson, Natanael, Juan, Lianco e Renan Lodi, meio campo. Tomás Pérez, e aí pode ter uma dúvida, vai o Maicon, pode pintar o Alan Franco ou até o Cissé. E aí o Bernard com o Victor Hugo lá na frente. Vai o Coelho, pode ser o Preciado e o Cassierra comandando o ataque atleticano. Pela segunda vez, o atacante Thiago Borbas, que ainda não estreou, mas foi opção no jogo do sábado, está relacionado juntamente com os jogadores, com os atletas aqui na cidade de Caxias do Sul. Quem avançar vai para as quartas de final da Copa do Brasil e leva a premiação de 4 milhões de reais. É a milionária Copa do Brasil Galo, que em 2016, aqui mesmo, no Alfredo Jaconi, eliminou o Juventude. O jogo foi para os pênaltis. Eles venceram no tempo normal 1-0, o Galo tinha vencido em BH, mesmo placar naquela oportunidade. São Vitor pegou 2 pênaltis. Expectativa hoje é de jogo duro de novo, mas o Atlético quer repetir aquela classificação a última vez que as equipes se enfrentaram. Ô Panzi, Bernard falou que é difícil ganhar muito jogo jogando do jeito que o Galo jogou lá contra o Palmeiras. E aí? Principalmente se jogar mais vezes com o Palmeiras daquele jeito. Depende do adversário também. Sim, porque assim, o nível de concentração e de erro defensivo do Atlético, o de concentração altíssimo e de erro baixíssimo. O Palmeiras não conseguiu criar, teve dificuldade de entrar na área, de tabelar, de ter grandes chances. Isso é raro. Com um time que se defende muito, e o Atlético no primeiro tempo, por exemplo, só se defendeu. O Atlético não incomodou o Palmeiras. Quando você joga de forma reativa, você baixa a linha, você se fecha, mas você sai em contra-ataque e incomoda o adversário o tempo todo, como o Atlético fez no segundo tempo. Agora, vai ter jogo que o adversário não é o Palmeiras. O adversário vai te dar a bola. Você vai ter que saber o que fazer com ela. E aí que entra o problema do Atlético. O Galo do meio para trás, com jogadores ali, com Lianco, com Juan, com Natanael, Lodi, os volantes, sejam eles quais forem pela escolha do treinador, ele tem se defendido bem. Você tem falado isso e a Copa mostrou realmente, né? Quantos times de capacidade técnica infinitamente inferiores aos adversários conseguiram se dar bem, prolongando jogos, defesa organizada, defesa organizadinha ali. Agora, quando vai pra individualidade é que o bicho pega, né? O time que o elenco é inferior ao do adversário, você consegue montar uma defesa muito bem organizadinha. Se os atletas estiverem com um nível de concentração alto, a sua chance de ter sucesso, de não sofrer gols, ela aumenta. É claro que vai ter do outro lado um adversário que pode te trazer muita qualidade, como o Palmeiras tem qualidade, como o Flamengo tem qualidade, como o Cruzeiro tem qualidade, de jogadores acima da média. E mesmo você se defendendo fechadinho, às vezes esses caras vão tirar algo da cartola e vão fazer um gol. Agora, quando não conseguem, como o Atlético jogou contra o Palmeiras e não conseguiram, contra o Cruzeiro e não conseguiram, o Atlético se defendeu bem e conseguiu contra-atacar, incomodar e foi eficaz. Não criou um caminhão de oportunidades, mas as que criou transformou em gols. Agora, você vem para o Campeonato Brasileiro.
O Atlético está entre os 4 times que mais criam grandes chances na competição. Ou seja, tem repertório. Ao contrário do que disse o Natanael na coletiva. Talvez ele tenha se referido ao jogo contra o Juventude, que faltou repertório. Eu concordo com ele. Contra o Juventude faltou. Mas não tem faltado na principal competição, que é o Brasileiro. Repito, o Atlético está entre as 4 equipes que mais criam. E criar no futebol tem muito do treinador. O treinador, ele tem responsabilidade até o último passe, o último terço. Ali, quem resolve é jogador. E aí, quando você não tem o jogador acima da média, você sofre. E o Atlético, que está entre os que mais criam grandes chances, também está entre os 4 que mais perdem grandes chances. Porque se não estivesse ali entre os últimos que mais perdem, talvez o Galo estivesse melhor na tabela. E por que perde tantas chances? Porque falta qualidade no finalizador, no meia que vai finalizar, no centroavante que vai finalizar, no ponta que vai finalizar. Para mim tá muito nítido. O Atlético é um time que do meio para trás conseguiu se organizar com o que tem, porque você monta boas defesas com jogadores medianos, bons e ruins. Agora, do meio para frente, o Atlético é uma equipe que consegue construir, os números mostram e provam, mas que quando chega lá na frente, que é a hora do jogador dar a resposta, é a hora do cara mostrar, o time coletivamente funcionou, agora é comigo, eu vou transformar essa chance em gol. Os caras falham. O Coelho faz... Cara, a tomada de decisão do Coelho no jogo contra o Juventude, num contra-ataque do Atlético. Tem uma que ele pega a bola lá na área defensiva, sai levando. Chega na hora de tocar ou finalizar e não faz nenhum dos dois. É pro torcedor ficar maluco, é pro treinador ficar maluco, é pro companheiro dentro de campo ficar maluco. E não é só o Coelho, o Minda, 5 minutos antes, é a mesma coisa. 2 jogadores abertos, um de cada lado, ele recuou pro goleiro. Deu um traque pro goleiro. E a gente citou 2. Até porque no jogo contra o Juventude o Atlético criou pouco. Mas se levar para outras partidas, são inúmeros gols perdidos pelo Atlético por conta de tomada de decisão errada. Aí a culpa é do atleta, não é do treinador. E a culpa é do atleta, entre aspas, porque ele tem um limite técnico. Eu repito, o Atlético do meio para frente tem jogadores comuns. Não tem protagonismo. Então o Atlético não pode ser protagonista. São raros os jogos em que o Atlético vai ser protagonista porque o adversário vai dar a bola. E ele vai ser protagonista e raramente vai saber o que vai fazer com a bola. Porque não tem essa característica, Cirilo. Se você pegar os últimos Atléticos, dos últimos treinadores, talvez o de maior protagonismo foi o do Milito. Porque ali ele tinha o Scarpa no melhor momento dele com a camisa do Atlético, foi lá em 24, Paulinho, o Hulk, os dois vivendo um grande momento ainda, e outros jogadores que entregavam ao Atlético esse protagonismo. Depois disso, qual treinador conseguiu e teve sucesso com o Atlético com posse de bola, empurrando o adversário para trás? Nenhum, cara. Nem os que tem. Artilheiro, né? Não tem. Nem os treinadores que têm por característica esse tipo de jogo, que eu citei agora há pouco, o Sampaoli. O Sampaoli, na última passagem dele no Galo, ele chegou e deu passos atrás. Porque ele falou, opa, do meio para frente com o que eu tenho aqui, eu não posso jogar o futebol que eu trago comigo. Eu vou ter que mudar. E mudou. E o Barba, que é um treinador que pensa futebol diferente, ele já prefere um time reativo, ele vai montar esse Atlético reativo. E nós vamos ver várias vezes o Atlético reativo contra equipes inferiores, como nós vimos no segundo tempo contra o Juventude. E eu nem acho que foi porque o Atlético quis. Foi porque o Juventude foi superior ao Atlético. E isso é um problema. Aí é o problema. Não é a questão, o Atlético é gigante, não pode, é obrigação. E isso, da minha boca, vocês não vão ouvir. Mas é nítido que há um problema do Atlético ter dificuldade contra o Juventude num tempo, a ponto do Juventude ter sido melhor e por pouco não ter vencido o Galo. Agora vamos aguardar como é que vai ser a postura lá em Caxias. Eu concordo, com o Bernard em gênero, número e grau. Não vai ser sempre que o Atlético vai vencer um jogo como aquele lá em São Paulo. Aliás, ali é a exceção da regra, porque de regra a equipe que jogou como Atlético provavelmente perderia diante daquele Palmeiras. Do mesmo Palmeiras. Sim. É um setor que tem todo respeito aos citados. Normalmente a gente fala com todo respeito, vem um desrespeito na sequência, mas não é a minha intenção, não. Cassierra, Thiago Borbas, Alan Minda, Cauã Soares, Coelho e Dudu. Me parece muito claro que falta qualidade individual para solucionar problemas lá na frente. O Dudu de 2023 não, né? Mas esse Dudu ficou há muito tempo. Já no Atlético ele não chegou, no Atlético nem no Cruzeiro ele chegou. Cirilo, não dá mais para pedir Dudu. Eu não entendo.
pedir Dudu no time do Atlético. O Scarpa tá voltando de lesão, de cirurgia. Vamos aguardar para ver como é que vai ser a volta dele. O Alexander, todo mundo sabe do talento dele. Mas por que Cuca, Sampaoli e Barba não utilizam? São 3 já, né? Eles não são cegos. É além do campo. Não pode. Tem algum problema. Então, de quem a gente esperaria o protagonismo não tá vindo. E para mim, sendo muito sincero, não vai vir. Do Scarpa eu tô deixando em stand-by. Porque esse problema no joelho dele me trouxe a dúvida de que poderia ser a queda de rendimento por conta disso. Então vamos esperar o Scarpa para saber o que ele pode entregar. Mas o Cassierra não é jogador diferente, protagonista, nunca foi na carreira. É bom jogador. O Coelho diz muito sobre o ataque do sistema ofensivo do Atlético quando o Coelho é o principal jogador desse sistema. Ou que tem entregado mais em números, em atuações. É bom jogador, mas não pode ser o principal jogador do Atlético, se o Atlético quer vislumbrar algo maior. Mas no momento é. Então como que eu vou cobrar protagonismo de um time que não tem protagonistas do meio pra frente? Não, eu acho que se eu fosse o Barba, eu faria o mesmo que ele. Eu faria desse Atlético um time reativo. Pelo amor de Deus, meu filho. Não brinca com um negócio desse não, cara. Tá doido. Não dá nem pra pensar num negócio desse. Empatamos com o Vitor Hugo zagueiro. Mas não... Apesar de você estar falando assim de uma maneira de brincando, né? Tem nada de muito errado no que você tá falando, não, viu? Empatar no finalzinho com o gol do Vitor Hugo, ganhar nos pênaltis do Juventude, né? Nada muito assim, não. O Fernando de Tumbiara na área com a gente. Ele é um cara soft, né? Ele é um cara mais soft, concordo com você. Mais molinho, né? Mas, eu vou colocar aqui a possível escalação que eu imagino, tá? Que é essa aqui, ó. Everson, Natanael, Tressou de Lianco, Pérez, Maicon, Coelho de um lado, Lodge do outro, Vitor Hugo, Berneca, Sierra. Essa é a escalação de não inventar moda. Essa é a escalação que a gente já sabe que é uma escalação que o Atlético tem ela de maneira mais madura. Já tem uma forma de jogo quando entram esses jogadores. Tá? Então eu não acho que o Barba deveria pensar muito, inventar moda, igual inventou da última vez. Eu acho que se não inventar, ele tem boa chance de passar. Porque da última vez ele foi inventar o Dudu, acabou com o ataque, matou o lado direito, colocou um jogador que não agrega nada, ou não agregou nada, e deixou o Preciado e o Coelho no banco, né? O Preciado seria uma questão de coerência, porque ele havia jogado muito bem contra a equipe do Palmeiras e foi um dos caras importantes da vitória lá em São Paulo. E o Coelho porque é o titular ali da posição da ala direita, né? O Coelho virou o ala direita. Então eu acho que a formação vai ser essa, tá? E talvez aqui, se eu fosse fazer alguma coisa de diferente, eu tiraria o Vitor Hugo e entraria com o Cissé, tá? Porque você tendo o Tomás Pérez e o Maicon de volantes, o Cissé é um jogador que ele pode jogar mais solto, ele pode jogar mais como um meia pela direita. Esse meia pela direita, ele pode criar associações com o ala direita, que é o próprio Coelho, e são 2 jogadores velozes, então dali pode sair entendimento, pode sair associação, 1-2, tabelinha, pode sair uma triangulação, porque o Cassierra ele vem buscar essa bola também, e dessa maneira pode confundir a defesa do Juventude, que não é uma defesa rápida, é uma defesa lenta. Carlos Pereira, Jeves, podemos esquecer o Fred no Galo, mulher e filhos embarcaram hoje para a Turquia. Cara, eu tô apurando essa situação, porque o que acontece? A esposa já está na Turquia desde ontem, ou pelo menos desde ontem, eu não sei se ela chegou ontem, mas pelo menos desde ontem. Ontem, inclusive, pelo que a gente apurou, o sogro do Fred, né, e que é o pai da Monique Salum, ele também está lá, né, já viajou para a Turquia, ele fez aniversário esses dias, um aniversário bacana, todo do Atlético e tal, e então, assim, a família toda está lá, né, em Istambul, e hoje parece que postaram uma foto e tudo mais, viajando. Eu não sei se seria talvez voltando para o Brasil ou para outro país, tá? Eu já não sei. Mas isso
não é indício claro de nada, porque gente que tem dinheiro vai lá, viaja, assiste o jogo que é amanhã contra o Sturm Graz e fica mais 2 dias e volta, entendeu? Então, isso não é um indício, né? O Guilherme Frossá falou, inclusive, que a família do Fred está se movimentando para arrumar um imóvel próximo do CT, né? Que é o que os jogadores normalmente fazem. Então, eu acho que a gente está num ponto de aguardo mesmo, de stand-by, tá? Eu ainda não tenho nada que me demova da informação que eu tive e também de uma certa convicção de que o Fred vai vir jogar no Atlético, só que eu imaginava que ia ser um pouco mais rápido e vai ser um pouco mais demorado, né? Tenho conversado com algumas pessoas lá na Turquia também e vão ter esses 2 jogos agora contra o Sturm Graz, né, que são pré-Champions, pré-eliminatória. Então, um é dia 5, o outro é dia 11, e depois o Fenerbahçe passar enfrenta o Lyon ou o Spartak, né? Então, talvez seja ali o final dessa história. Mas eu acho que quando a gente crava tempo, quando a gente crava data, é complicado porque a gente não tem caneta para assinar nada, né? Então, se presumiu que ele jogasse o último jogo contra o Gornik. Já sei que ele vai jogar no time, ele vai estar no time para amanhã contra o Sturm Graz, já recebi essa informação. O Fred vai jogar amanhã, tá? Lá em Kadikoy, jogo em casa pro Fenerbahçe, tá? E talvez depois desses jogos as coisas se desenrolem, mas tá no compasso de espera. Não tem uma novidade para passar para vocês. Essa situação de movimentação da família viajando para lá e para cá, para mim não muda muita coisa, né? A gente acaba inferindo, mas essa galera começa a viajar e tal, enfim. Então, eu tenho a impressão que, inclusive, eles deixaram a Turquia. O pessoal falou que eles estão chegando na Turquia. A minha impressão é que eles deixaram a Turquia porque eles já estavam na Turquia.